tudo bom, quintos anos? Nós estamos em mais uma aula de educação cristã. Na semana passada a gente falou sobre a força do homem e a gente teve lá a história de Sansão. Nessa aula de hoje, que é a lição 6, a gente vai falar sobre a beleza da mulher. E nós vamos falar sobre a rainha de Sabá, como que ela se cuidava e até mesmo o desejo inusitado dela de conhecer o rei Salomão, que era um rei super importante na época. E quando ela chegou lá, ela ficou maravilhada com tudo aquilo que ela viu. Na continuação da sua lição, você vai ter um pequeno texto que vai falar sobre essas doenças modernas, que são as doenças da beleza. Então, a gente tem duas que são as duas principais e que mais causam problema entre os adolescentes, que é a bulimia e a anorexia. Elas são bem parecidas, as duas têm a ver com o nosso corpo. Só que a forma de lidar com elas é que é um pouquinho diferente. A bulimia, que é essa primeirinha que está aqui em cima, o que ela faz? A pessoa ela come normalmente, ou em alguns casos ela come desesperadamente, e depois ela acaba vomitando todos esses alimentos. O que acontece? Lógico, ela não está engordando, porque ela está pondo todo esse alimento para fora. Só que acontece uma outra coisa também. A longo prazo ela começa a ter problemas lá no seu fígado, no seu pâncreas e também no seu estômago, além dela ficar com refluxo gástrico, o que significa que ela vai ter outros problemas. A anorexia, ela já é um pouquinho diferente. É aquela pessoa que ela estando magra, ela até se olha no espelho, e quando ela se olha no espelho, ela se enxerga como se ela fosse uma pessoa com muitos quilos a mais. Ela se enxerga totalmente diferente do que ela é. E ela começa a entrar num processo de não se alimentar, ela começa a ficar com alguns distúrbios também psicológicos, porque ela começa a não comer mais, ela começa a ter muita fraqueza, ela começa a se distanciar um pouco das pessoas. E o que vai acontecendo? O corpo começa a perder a massa muscular boa, que a gente chama de massa muscular magra. Lembra lá no primeiro bimestre, na primeira apostila, quando a gente viu em ciências o sistema músculo-esquelético? Aquele músculo que a gente vê ali em volta dos nossos ossos são músculos que ajudam o nosso corpo a se movimentar, a ter firmeza. E o que acontece? Quando a pessoa entra na anorexia, ela começa a trazer alguns problemas, inclusive na sua própria sustentação, porque faltam nutrientes. Essa pessoa ela começa a ficar mais cansada. E aí o que acontece? O próprio corpo dela começa a perder defesas. As nossas defesas, elas estão aonde? Os nutrientes que estão nos alimentos que a gente come. Lógico que se a gente só ficar comendo nuggets, a gente não vai ter nutriente nenhum no corpo. Mas quando a gente tem uma alimentação um pouco mais balanceada, a gente começa a ter os seus nutrientes e as suas vitaminas indo cada um para o lugar que deve. Já viu quando você vai comprar alguma coisa? Vem lá, tem vitamina A, enriquecido em vitamina F, enriquecido em Mg, magnésio. Então, todas essas vitaminas, elas são importantes para o corpo. A pessoa, quando ela tem anorexia, ela deixa de ingerir essas vitaminas. O que acontece é que o corpo começa a ficar fraco. Além da gente perceber que essa pessoa ela fica extremamente magra, muitas vezes ela fica assim com os ossinhos dela aparente, acontece uma outra coisa. O que acontece? Essa pessoa, ela começa a ter perda de cabelo, as unhas começam a ficar fracas e se esfarelando, elas começam a descascar. Essa pessoa, ela, qualquer batidinha, qualquer encosto, coisas que ela encosta, ela já começa a ficar roxa. O que acontece também? Essa pessoa começa a ter fraqueza, inclusive óssea. Por quê? Ela não está recebendo o cálcio que vem dos alimentos. O que significa? Que os ossos dela, não apenas a massa muscular que ela está perdendo, que essa parte do seu corpo também está fraca. Essas duas doenças, elas acontecem principalmente por quê? Primeira razão, normalmente nos adolescentes e mais nas mulheres do que nos homens, é a ditadura da beleza que a gente conversou no último trabalho que a gente fez na sala. Lembra que a gente falou sobre a beleza sem padrão? E aí vocês trouxeram vários tipos de fotos. Tinham pessoas com vitiligo, pessoas na cadeira de rodas, pessoas mais gordinhas, pessoas com sardas. Vocês trouxeram uma série de imagens. O que acontece? Essas pessoas, elas não se aceitam dentro do padrão que às vezes elas veem nas revistas de moda, veem nos desfiles, veem na televisão.
Então o que acontece? As pessoas elas querem agir muitas vezes contra a sua própria natureza. E aí elas começam a ter essas atitudes para poderem ficar com um corpo super magro. Uma das coisas que acontece, principalmente na anorexia, é que a pessoa ela fica extremamente magra, muitas delas ficam pele e osso, e elas ainda assim, quando elas se olham no espelho, elas continuam se enxergando como se elas fossem uma pessoa super obesa. Existe problema em você ser uma pessoa com mais peso ou com menos peso? Tudo depende dos nossos exames. Você tem pessoas que são mais gordinhas e estão com seus exames de saúde todos ok. E você, pessoas que são magrinhas, estão com colesterol alto, com diabetes, com uma série de outras coisas que eram consideradas doenças de pessoas obesas. Então a gente não tem muito como falar assim, olha, a pessoa ela tá um pouco acima do peso, ela está doente, a pessoa que está magra, ela tá com uma saúde ok. Isso a gente já sabe pela medicina que não funciona assim. O que importa pra gente quando a gente olha os nossos exames. Quando você faz aquele exame de sangue, que às vezes vocês não gostam de fazer, aparece uma série de coisas. Triglicérides, colesterol, diabetes e tudo isso aí está relacionado com o quê? Com os nutrientes que nós estamos colocando no nosso corpo. São eles que vão dizer o quanto nós estamos saudáveis ou não. Por que a apostila traz para vocês essas duas doenças? Porque muitos dos adolescentes, eles querem ser como alguns atores, atrizes, cantores, que têm um corpo completamente fora do seu. A apostila também traz isso para a gente poder ter essa conversa. Lógico que seria muito mais legal estar conversando com vocês em sala e a gente poder debater. A gente precisa lembrar de duas coisas. Primeiro, que Deus fez o homem e a mulher perfeitos e fez eles a sua imagem e semelhança. A gente não tem que ficar brigando com o nosso corpo, mas a gente tem que tentar tratar ele com amor, de forma saudável. Então não adianta eu querer só comer bobagens e achar que tá tudo ok. Não tá, porque você vai começar a ficar fraco e tudo mais. E não adianta você não se alimentar para tentar adquirir um outro corpo, porque você vai trazer problemas para você também. Então, essas duas doenças aqui, a gente estaria fazendo uma pesquisinha em sala de aula, tal, para a gente poder desenvolver um pouquinho mais. Como a gente não tem essa possibilidade de fazer, a Pro tá fazendo aqui esse vídeo para a gente entender um pouquinho melhor como é que essas doenças se comportam no nosso corpo. Você já agradeceu a Deus da forma maravilhosa que Ele te criou? Se você ainda não fez isso, essa é a sua oportunidade. Tira um tempinho do seu dia, agradeça a Deus porque Ele te fez assim da forma que você é. Ou loiro, ou moreno, de cabelo cacheado, de cabelo liso, de olho claro, de olho escuro, com sarda, sem sarda. Deus te fez perfeito porque Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Então vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, principalmente nesse período que a gente fica em casa, a gente quer fazer o quê, gente? Eu sei que vocês estão comendo feito uma capivara nervosa em casa, eu sei que vocês querem ficar comendo. Mas aí vocês têm que pensar, tem necessidade de eu comer tudo isso agora? Eu preciso só comer o que não deve? Eu não posso trocar isso aqui por uma fruta? Nesse período de quarentena, o ideal é que a gente tenha sempre algum momento que a gente faça essas alimentações. A gente pode consumir um bolo, um doce, não tem problema, mas a gente não pode deixar de lado as frutas, as verduras, os legumes, que eu sei que vocês, crianças, são lá os melhores amigos desse tipo de alimento. Mas a gente tem que tentar equilibrar. Por quê? Porque vocês não estão gastando energia como vocês gastam no dia a dia. Vocês não estão correndo, vocês não estão podendo sair para andar de bicicleta, vocês não estão gastando energia na educação física. Então a gente tem que tentar equilibrar, tá bom? Então hoje vai um desafio para vocês. Pode ser que não dê tempo de vocês fazerem no almoço, vocês podem fazer na janta, ou então optem pelo fim de semana. Vocês vão fazer a sua alimentação balanceada e vocês vão colocar na próxima semana, quando eu for falar sobre a próxima aula de educação cristã, eu quero uma foto bem bonita do seu prato de comida. Um prato de comida bem balanceado e cheio de nutrientes, tá bom? Beijo, eu amo vocês, eu tô morrendo de saudade, tá bom?